Heliópolis, a cidade dedicada ao deus Sol. No Antigo Egito, havia uma cidade chamada, em egípcio antigo, Iunu, os Pilares Iluminados, que posteriormente foi intitulada pelos gregos e romanos de Heliópolis, cidade do Sol. Observação: Hélio era o deus Sol grego. Iunu ou Heliópolis foi muito exaltada ao longo dos séculos, por vários faraós, que construíram inúmeros templos e monumentos. Ela foi uma das principais cidades do Egito Antigo, e um grande centro religioso, que venerava intensamente os deuses solares, como Atum, Ra e Horus. Posteriormente, Heliópolis serviu como sede de aprendizado, durante o período grego, onde muitos filósofos e pessoas influentes a visitavam, e entre eles estavam Orfeu, Pitágoras, Platão, Solon, Homero, além de muitos outros que frequentavam suas escolas de filosofia e astronomia. Até mesmo Alexandre Magno chegou a visitá-la no século IV a.C. O culto ao deus Sol influenciou inúmeras religiões, dogmas e sistemas filosóficos ao longo do tempo, e ele permanece ativo até os dias de hoje. Muitas religiões seguem os conceitos da adoração solar, seja de forma clara ou subliminarmente. A partir de 30 a.C., o Egito ficou sob a jurisdição dos romanos, que também possuíam uma cidade dedicada unicamente ao deus Sol, sendo ela Baalbek, no Líbano, também chamada pelos romanos de Heliópolis. Por conta disso, vários obeliscos da Heliópolis egípcia foram removidos e levados para Roma e outros lugares, pois assim como os egípcios, os imperadores e o povo romano cultuavam deuses solares, dentre os quais destacavam-se Mitra, Apolo, Hélio e Sol Invicto. Os romanos acreditavam que os monumentos solares possuíam um caráter divino e que trariam prosperidade ao reino. Entre os inúmeros obeliscos havia as agulhas de Cleópatra, 3 monumentos solares, que foram erguidos no templo de Ra, em Heliópolis, pelo faraó Tutemés III, no século XV a.C. Hoje, um deles está localizado em Londres, na Inglaterra, e o outro em Nova York, nos Estados Unidos. Já Baalbek, a Heliópolis romana, foi um grande centro religioso, entre o final do século I a.C. até a ascensão do cristianismo e catolicismo, no século IV d.C. Além de esbanjar idolatria, a cidade foi visitada por inúmeras pessoas importantes e influentes da época, como, por exemplo, os imperadores romanos, Trajano e Caracalla. Baalbek venerava grandemente Baal, deus dos fenícios, Júpiter, conhecido na Grécia como Zeus, Baco, chamado de Dionísio pelos gregos, e o Sol. Nela também havia um oráculo, adivinho muito famoso. Posteriormente, bispos católicos criaram uma diocese em Baalbek. A cidade do Sol, tão exaltada pelos romanos, entrou em declínio após a ascensão do cristianismo. Já na Idade Média, Baalbek ficou sob o domínio muçulmano. Em 1701, bispos católicos orientais estabeleceram uma nova arquieparquia, diocese, na cidade. Porém, hoje Baalbek, a cidade da idolatria, está em ruínas. Um detalhe interessante e importante é que a cidade de Baalbek leva o nome do deus Baal, que chegou até mesmo a ser adorado pelos israelitas na antiguidade.